Olá! Começa agora o programa Saúde e Cidadania, um programa do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, produzido em parceria com a Agência de Jornalismo da UEPG e projetos de extensão Combate à Desinformação e Núcleo de Produção Audiovisual. Eu sou Gabriele Proença e hoje a gente conversa sobre atendimento materno em Ponta Grossa. A convidada desta edição é a doula e educadora perinatal Mari Toledo. Bem-vinda, Mari! Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigada por estar com a gente. A maternidade é frequentemente romantizada. Porém, segundo a pesquisa Nascer no Brasil 1, da Fundação Oswaldo Cruz, na região sul, cerca de 22% das gestantes não tinham um pré-natal adequado. A segunda edição da pesquisa, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, mostra que 45% das mulheres entrevistadas já sofreram algum tipo de violência obstétrica durante o parto. Para tentar esclarecer essas contradições, no programa de hoje vamos discutir como funciona o atendimento materno em Ponta Grossa. Mari, sabemos que a romantização da maternidade pode silenciar desafios reais, como depressão pós-parto, dificuldades no aleitamento e sobrecarga de cuidados. Dados da Fiocruz mostram que 25% das brasileiras apresentam sintomas de depressão pós-parto. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil aponta que apenas 45% dos bebês até 6 meses recebem aleitamento materno exclusivo. Diante desse cenário, Ponta Grossa tem espaços de discussão sobre os desafios durante e após a gestação? Bom, aqui na nossa cidade a gente não tem muitos ambientes, pelo menos publicamente, eh, próprios para isso, né? A gente tem o banco de leite, que está situado no ambulatório Amadeu Pupo, ali onde era o antigo pronto-socorro, onde as gestantes que tanto usam o SUS como usam a rede privada podem agendar um atendimento lá. Então, lá, muitas vezes, esse atendimento para suporte ao aleitamento materno é feito, né? Então, orientações sobre a amamentação, mas essa parte da saúde mental, da sobrecarga e dessa realmente romantização da maternidade, a gente tem poucos espaços que falam sobre isso. Nós, enquanto doulas aqui em Ponta Grossa, a gente promove rodas de gestantes, né? Então, a gente também traz o assunto do pós, seja o pós-parto, o pós-operatório, como que é a expectativa e a realidade no pós-nascimento, né? Então, as estruturas familiares, como elas acabam mudando, qual o impacto disso na vida da pessoa, daquela família, daquela estrutura familiar. E também a questão de como que vamos lidar com a quebra dessa expectativa, né? Porque muitas mulheres acabam ouvindo, né, histórias passadas de geração em geração sobre como a amamentação é instintiva, como nós nascemos sabendo parir, nós nascemos sabendo amamentar, os bebês nascem sabendo mamar, e não é bem essa a realidade. A amamentação é técnica, né? É decisão de enfrentar os desafios, buscar informações com base em evidência científica, procurar profissionais capacitados que possam dar essas instruções e insistir dia após dia. E também a gente trabalha sobre a questão de tudo tem um limite, né? Nós temos que entender que às vezes, mesmo tentando todos esses recursos, a amamentação pode ser que ela não se estabeleça exclusivamente no leite, no aleitamento materno. Por isso que a gente tem as fórmulas, né? Muitas vezes elas são indicadas, elas precisam ser prescritas em casos específicos, e às vezes a gente tem uma, eu digo por isso que sou mãe também, uma certa culpa por acabar não podendo amamentar o seu bebê, né. A minha realidade é conseguir fazer a amamentação exclusiva até os 6 meses, até o início da introdução alimentar, porém eu vejo essa dificuldade das vezes das gestantes que a gente acaba acolhendo, de conseguirem entender que existem esses recursos hoje em dia, e não adianta a gente se culpar, né, é difícil a gente desculpa. É difícil a gente entender que, a gente não precisa realmente sofrer, mas a gente precisa, se é uma decisão, como eu falei, amamentar, sabendo dos benefícios e tudo mais, entender que não é no primeiro degrau ali que a gente vai voltar atrás, a gente precisa das ferramentas para conseguir insistir. De qualquer maneira, esses espaços de acolhimento para ser falado sobre esses assuntos, eles não são, se existem, não são muito divulgados aqui em Ponta Grossa, sabe. Eu acredito que uma das coisas que precisam ser feitas aqui pela Fundação Municipal de Saúde é a criação e divulgação desses espaços de acolhimento. A gente tem rodas de pós-parto lá no ambulatório também, do banco de leite ali,
que também acho que foram 3, 4 rodas que foram feitas esse ano, e que a cada vez mais estão ficando mais conhecidas, então acredito que seja importante potencializar isso. A pesquisa Nascer no Brasil 2, da Fundação Oswaldo Cruz, mostra que 45% das mulheres entrevistadas sofreram pelo menos um ato de violência obstétrica durante o parto, seja violência física, psicológica, falta de informação ou perda de autonomia. Como identificar e combater a violência obstétrica nas maternidades públicas? Uma das coisas que nós enquanto doulas também, né, queremos para fomentar isso, é a presença das doulas nas UBS. Por quê? Porque nós precisamos desse trabalho informativo na atenção primária, no pré-natal. A gente tem poucas gestantes com acesso a essas informações com base em evidência científica. A gente tem uma autonomia dos médicos em conduzir o pré-natal, seguindo ali, claro, as recomendações do Ministério da Saúde, mas eu já vi muitas queixas, por exemplo, dessa questão da vacina contra a bronquiolite. Por ser SUS, muitas vezes os médicos acabam julgando que aquela família não vai conseguir pagar a vacina e nem falam que existe. E depois essa gestante, essa puérpera acaba tendo conhecimento disso e ficando frustrada, por quê? Porque era uma informação que ela devia ter recebido, né. Eu sofri algumas coisas relacionadas a isso no meu pré-natal, sobre exames que deveriam ter sido prescritos para mim, que eu deveria ter realizado, e simplesmente, talvez por falta de informação da própria equipe, não me foi solicitado esses exames. Exames esses que poderiam realmente mudar o trajeto ali da minha gestação, ser realmente definitivos. De qualquer maneira, o enfrentamento à violência obstétrica, porque para quem não sabe, a falta de explicar essas coisas para as gestantes é uma violência obstétrica, está sendo privado ela o direito a essa informação, o direito a ela ter autonomia para escolher entre fazer ou não fazer, entre ir atrás desses recursos, é a informação, né, é a gente conseguir divulgar essas informações, como eu sempre falo, com base em evidência científica. Porque a gente tem as redes sociais, a gente tem os meios de comunicação trazendo informações de todos os lados. Mas as gestantes também têm uma certa dificuldade em conseguir entender, nesse mundo digital que a gente vive hoje, em quem confiar, né? Ah, no médico do Instagram ou no médico do pré-natal. E às vezes são esses médicos do Instagram, não estou dizendo todos, mas são esses que trazem as informações que são realmente reais. Uma das maneiras da gente conseguir identificar isso é quando aquele profissional fala: busque fontes confiáveis, né? Porque duvide realmente de tudo, não é porque aquela pessoa está lhe falando aquilo, que aquilo é uma verdade única e absoluta. A gente fala muito sobre a individualização do atendimento à gestante. Então a gente precisa que dentro do pré-natal no SUS, que é a nossa pauta aqui, esse atendimento seja individualizado. Eu sei, a gente sabe que as demandas são gigantes aqui na nossa cidade, existem inúmeras gestantes, as UBS não estão dando conta de gerenciar esses pré-natais. Então, uma maneira, com certeza, é aumentar o número de UBS, aumentar o número da equipe, capacitar essa equipe para entender as demandas dessas gestantes, entender cada cenário. É difícil a gente lidar com várias realidades, mas a gente não pode também colocar todas as pessoas dentro de uma caixinha. Então, a gente precisa de um espaço para tratar essas vulnerabilidades, essas dúvidas, né? Uma maneira, com certeza, de combater a violência obstétrica são esses espaços de acolhimento, como a gente falou. Então, eu, enquanto doula e defensora da nossa atividade dentro do SUS, acredito que realmente faça diferença que uma das maneiras da gente enfrentar isso seja a inclusão, né, em algum dia, se Deus quiser, as doulas dentro do Sistema Único de Saúde, para que a gente consiga alcançar o maior número de gestantes possível, porque só as rodas, só entrevistas acabam não chegando nas pessoas, em todas as pessoas. E a UBS, querendo ou não, é um centro, né? É um lugar que todas elas precisam ir para consultar. Então, ali é onde a gente consegue executar essas informações. Então, de certa forma, seja isso. É isso, porque a gente não consegue fazer muita coisa sem a ajuda do poder público, sem iniciativas de incentivo e combate a essas violências, combate à desinformação, e simplesmente empurrando com a barriga. A busca por informações online sobre parto e amamentação tem crescido. Muitas gestantes encontram uma mistura de mitos e verdades sobre assuntos relacionados aos cuidados gestacionais. Alguns exemplos comuns são a crença de que leite materno pode ser fraco, o mito de que as vacinas na gravidez fazem mal ao bebê,
Recomendações generalizadas sobre parto normal ou cesárea sem considerar as condições de saúde da gestante, além de indicações perigosas, como o uso de chás para acelerar o parto. Quais os riscos desse tipo de desinformação e onde buscar orientação confiável? A gente tem, né, esse problema também hoje em dia, eh, inúmeros profissionais utilizando os meios de comunicação, as redes sociais, para difundir essas informações. E como eu falei, não considerando o cenário individual de cada pessoa. Então a gente tem indicações que para aquelas pessoas que estão gestando, se enquadram no baixo risco, no risco habitual, está tudo bem seguir essas recomendações. E tem recomendações específicas para aquelas gestantes que estão no alto risco. Então, quando a gente acessa um vídeo nas redes sociais que fala sobre esses métodos indutores de parto, a gente acha que, porque ninguém vai falar lá que existem contraindicações. Eu até hoje não vi nenhum vídeo falando que existem contraindicações. Então, qualquer pessoa vai achar que ela pode fazer, mas é só um chá. Então, ou é só uma receita de misturar abacaxi com não sei o quê. Então, às vezes, isso pode trazer desfechos negativos. Então, eu acredito que uma das formas da gente conseguir essas informações confiáveis é tanto buscar, né, dizendo aqui no nosso cenário local, o nosso trabalho enquanto doulas, nós temos alguns grupos, então sempre que surge um assunto desses, a gente fala o que que realmente faz sentido, o que que não faz, o que que é indicado, o que que não é, porque também é difícil para nós, enquanto profissionais, pegar esse número total de gestantes e individualizar também, porque a gente não faz esse atendimento com todas elas, a gente presta um suporte ali, um grupo de apoio. Mas uma maneira de que as gestantes consigam ter acesso a um pouco mais de informação de qualidade, informações confiáveis, é buscar os profissionais. Então, a gente tem enfermeiras, a gente tem as doulas, a gente tem outros profissionais como consultores de amamentação. Então, procurar essas profissionais nas redes sociais, procurar nos CAS, às vezes a gente tem ali alguma pessoa conhecida que vai indicar. Então, nas redes sociais também a gente tem os nossos perfis, onde as gestantes podem procurar essas informações, gestantes, tentantes, simpatizantes, porque não é só quem está vivendo aquilo naquele momento que precisa dessas informações. A gente fala muito sobre a importância dos acompanhantes participarem das rodas da gestante, participarem desse universo da gestação, parto puerpério. Por quê? Porque a gente, em algum momento da nossa vida, vai ser atravessada pelo nascimento de algum bebê. Então, a gente precisa saber, enquanto amiga, como acolher, a gente precisa saber, enquanto irmã, como ajudar, como ser rede de apoio. Então, é muito importante procurar esses espaços. Então, esses locais de informações com base em evidência científica são o site da Fiocruz, é, da Febrasgo. Então, a gente tem ali alguma lista de alguns sites confiáveis com informações que são com base em estudos, em evidência científica, para conseguir nortear essas informações, né? Como essa questão do leite ser fraco, a questão de que precisa preparar o peito para a amamentação. Então, a gente vê também um problema sério que são as blogueiras, as influenciadoras, postando a sua realidade, que muitas vezes elas são cercadas de múltiplos profissionais e ainda assim difundem informações falsas. Isso existe em todos os lugares. E a gente vê a falta de incentivo à busca à informação. Simplesmente a pessoa acaba achando que ela, se atendo aquilo, está sendo bem informado. E não é essa a realidade. Então nós precisamos, como eu falei, divulgar esses espaços de apoio, esses espaços de acolhimento, para que essas pessoas se sintam confortáveis para levar essas suas demandas e conseguir acesso a essas informações. O acesso ao pré-natal adequado, com acompanhamento especializado, é feito pelo SUS. Entretanto, segundo a Fiocruz, na pesquisa Nascer no Brasil, cerca de 23% das mulheres procuram mais de uma maternidade para realizar o parto, o que aumenta em 56% as chances do bebê nascer com baixo peso, entre outros problemas, como prematuridade e problemas graves de saúde. Como podemos melhorar o atendimento às gestantes no SUS, especialmente aqui em Ponta Grossa? A nossa realidade aqui não é de muitas maternidades. Então a gente acaba não tendo muito para onde escapar, né? Muitos recursos. Então, o que que a gente vê muito na prática? A gente vê algumas gestantes que fazem pré-natal na rede privada buscarem atendimento no SUS também, até por recomendações, porque o cenário obstétrico aqui de Ponta Grossa, a gente sabe através das taxas de nascimento, né, no painel de monitoramento do Ministério da Saúde, que a maternidade com menos taxa de cesariana é o UMAI.
Então, logo, as mulheres que buscam um parto normal, a gente sempre orienta que coloque na balança, né, o que ela deseja de assistência e tal, porque a gente sempre fala sobre a importância da equipe multidisciplinar. Então, aqui no nosso cenário, a maternidade que geralmente as mulheres optam por buscar, principalmente quem não tem acesso à rede privada, é o SUS. Como eu falei, é a maternidade do UMAI, né, que é para gestantes de baixo risco, de risco habitual, o que acaba prendendo muitas mulheres que são do alto risco, que estão referenciadas na Santa Casa. E a gente sabe que a Santa Casa é um hospital grande, que também comporta muitas especialidades, comporta muita demanda de gestantes da rede privada também. O alto risco aqui em Ponta Grossa está superlotado, então, infelizmente, essa questão dos nascimentos prematuros, por conta dessa indecisão de onde buscar o nascimento, a gente acaba percebendo que, principalmente na rede privada, acontece essas coisas. Por quê? Porque tem até uma questão comercial das UTIs estarem cheias. A gente tem uma questão comercial de atendimento, quanto mais demanda, mais investimento. Então, acaba que os profissionais cedem a essa pressão do sistema obstétrico brasileiro, fazendo internamentos precoces, indicando procedimentos desnecessários, colocando a vida da mãe e do bebê em risco, muitas vezes. E isso as pessoas acabam recebendo como se fosse uma questão exagerada nossa. Mas não, a gente está inserida dentro desse sistema, a gente vê essas coisas acontecendo. Então, essas informações que a gente leva justamente para que a gestante tenha essa autonomia de escolha e coloque, como eu falei, na balança. O que ela está preferindo? Ela prefere o quarto individual da rede privada ou ela prefere um atendimento multidisciplinar do SUS? O que vai atender melhor o desejo que ela tem? Ela prefere ter um atendimento ali específico do obstetra, se ela for pagar essa disponibilidade, ou ela prefere ter uma equipe que vá incentivá-la ao parto normal, né? A gente também não pode falar por todos os profissionais, mas é o hospital mais indicado, por exemplo, para quem opta por um parto normal. Essa questão também da conscientização do que é melhor entre vias de nascimento. A gente sabe que a rede privada, muitos médicos vão tender mais para a cesariana por uma questão logística, por uma questão de agenda, por uma questão de bem-estar e conforto próprio, e não visando a saúde daquela mãe, daquela criança. E acaba sendo difícil a gente, enquanto doula, por exemplo, explicar tudo isso para aquela gestante, porque às vezes, como a gente já falou, é algo passado de geração em geração, tem um médico da família, né, que fez o parto, né, não é esse o termo que a gente sempre usa, porque quem faz o parto é a mulher, mas aquele médico atendeu todas as gestantes da família, é uma tradição nascer pelas mãos daquele médico, então acaba sendo uma questão bem complicada a gente conseguir levar essas informações para essa gestante e muitas vezes ela se abrir, porque a pressão familiar muitas vezes também acaba atrapalhando essa autonomia da gestante, não só o pré-natal, não só o médico. A questão, como eu falei, a importância das pessoas em volta, dessa rede de apoio também participar dessa atualização das informações, entender o que é recomendado para o bebê depois do nascimento, sobre a introdução alimentar, enfim, são inúmeros os temas que são importantes que toda a família se atualize para receber esse bebê. E essa mãe, né? Que também não é, a mulher não continua da mesma forma, a maternidade transforma ela em uma mãe, então o mundo vira de ponta cabeça quando a gente se torna mãe. Então, enfim, de qualquer maneira, a gente precisa entender que esse pré-natal tem que, de alguma forma, abranger todos esses âmbitos. E é muito difícil a gente falando do Sistema Único de Saúde. Não tem tempo hábil para isso, não temos profissionais capacitados para isso. Então, é uma questão que precisa melhorar muito ainda na nossa realidade. Mari, além dos hospitais, quais iniciativas locais podem ajudar mulheres durante e após a gravidez? Esses grupos de apoio que eu mencionei são bem importantes, né? A gente tem vários projetos aqui em Ponta Grossa também, tanto de enxovais como de acolhimento, como eu falei, nós como coletivo do Doulas temos uma parceria com o SESC, que promovemos rodas de gestantes lá. A gente tem as rodas que nós fazemos nos bairros, a gente está também dentro das UBS promovendo rodas de gestantes, então quando a UBS abre as portas para nós, a gente já tem esse aval da Fundação Municipal de Saúde para fazer essas rodas de gestantes lá, mas tem toda uma questão de espaço físico para poder comportar aquelas gestantes, enfim. Então, quando a gente consegue se inserir dentro desses espaços,
aumenta o número de locais para essas pessoas buscarem esse acolhimento e buscar essas informações. Então a gente, cada dia, está conseguindo avançar mais e proporcionar mais locais, mais pontos de centralização dessas pessoas. Então Ponta Grossa é um município bem grande. A gente tem aí, pelos dados que a gente levantou agora recentemente, cerca de 3.000 gestantes utilizando o SUS, aproximadamente, né? Provavelmente é mais. Então, quantas que nós atendemos, quantas que nós alcançamos, né? É um número muito pequeno. Então, a nossa meta é que, se possível, em algum momento, a gente consiga estar em todas as UBS, a gente consiga, pelo menos, uma vez ao mês, fazer alguma ação, ou centralizada, né? Talvez na MAUPA, ou sei lá. São ideias que a gente sempre vai tentando articular ali para tentar ver o que consegue pôr em prática. Mas esses espaços onde tem os profissionais fazendo esse trabalho, é onde as gestantes conseguem essas informações e conseguem esse acolhimento, como eu falei. Então, toda vez que a gente compartilha nas redes sociais um anúncio de uma roda de gestantes, eu digo por mim, eu tenho ali cerca de 2.000 seguidores no Instagram. Cada pessoa compartilhasse também, nossa, nós alcançaríamos muitas pessoas. Então, é simplesmente o ato de compartilhar uma publicação, de compartilhar um vídeo, já pode transformar a vida de alguém. Eu sempre falo nas minhas redes sociais que pode ser que essa pessoa que está assistindo, ela não precise de uma doula, ela não precisa dessas informações. Mas, assim como eu falei, a gente em algum momento vai ser atravessado pela maternidade, atravessado por uma gestação. E se a gente compartilhar nas nossas redes sociais, aquela pessoa vai ver, nossa, ela conhece uma doula, ela conhece uma enfermeira, ela conhece uma obstetra que é acessível. Então, já sei onde procurar, sabe? Já passa um telefone, já indica um grupo. Grupos de bazar, por exemplo, a gente também tenta entrar nesses grupos de desapego no WhatsApp. Às vezes tem as regras que a gente não pode divulgar, mas a gente sempre tenta se mostrar dentro desses lugares para que as pessoas consigam conhecer e entender, nossa, o que essa pessoa faz? Por que ela está aqui? Será que isso vai contribuir na minha vida? Porque até tem uma colega minha, a doula Juliana Carrico, ela falou que ela conheceu o termo violência obstétrica numa roda de mães, onde ela nem pensava em ser mãe. Então, a partir dali nasceu o sentimento de lutar contra a violência obstétrica antes mesmo dela ser mãe. Então, a importância de estarmos inseridos nesses lugares, sem ser o nosso local de fala, digamos assim, eu ainda não sou mãe, mas eu estou aqui participando, faz com que a nossa cabeça abra muito. Então, por exemplo, falando da campanha Maio Furta Cor, não são só mães que estão dentro da campanha Maio Furta Cor, são todos os simpatizantes, pessoas que conviveram com mães, pessoas que conviveram com bebês, que sabem que a demanda e essa sobrecarga materna é gigante. Então, a gente luta para que tenha atenção a isso, para que se façam políticas públicas para prevenção, né, de depressão pós-parto, para prevenção desse burnout materno também que existe, a ansiedade generalizada, a redução do suicídio materno, enfim, todas essas lutas a gente tenta, né, se inserir de tudo junto, sabe? Não existe só a luta da mãe, só a luta dos filhos, a gente se une como um grupo para enfrentar tudo isso, né? A violência obstétrica, o sistema que a gente tem aqui no Brasil, que infelizmente é um sistema cesarista, porque as pessoas até acabam falando, mas no Brasil forçam o parto normal. Mas o Brasil está entre o primeiro e o segundo país mais cesarista do mundo. Se é um país que força o parto normal, esses dados não batem. Então a gente precisa entender em que lugar nós estamos, como enfrentar isso, né? Então eu acredito que todos esses espaços que a gente ocupa fazem a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada pela entrevista, Mai. Obrigada, foi um prazer participar. E encerra aqui mais uma edição do programa Saúde e Cidadania. Até a próxima!